apesar do histórico de violência da vida dele. Vamos tentar relembrar um pouquinho? Nós já falamos, desde a semana passada, relembramos um pouquinho sobre a história de José, e Eudora veio e estudou esse assunto, e viu o quanto as dúvidas que tinham foram todas tiradas, né? Mas independente disso, nós vimos que a aprovação, de certa forma, nos conduz a isso, a fortalecer o temor, a fortalecer a fé, a fortalecer a obediência, a submissão com o Senhor. E José é um exemplo disso, porque ele foi provado em desprezo, assédio, injustiça, de uma condenação totalmente injusta. E você pode colocar um monte de coisa a mais. Ele sofreu muito. Tanto que quando você vai estudar a vida de José, você vê que depois dele passar por todas essas situações, quando a vida dele começa a melhorar, e ele então recebe uma esposa dada por Faraó, e ele do meu trabalho, daquilo que eu vivi. Isso demonstra que, apesar da postura de bênção de José, a vida não foi fácil. Ele teve todas essas dificuldades na vida, mas ele tinha uma postura, não sei, para ele parece que foi fácil. Não foi algo sofrido. Ele só superou porque ele temia Deus, porque ele tinha fé em Deus, porque ele era obediente a Deus. Relembramos aí um pouquinho o que ele passou, de um modo mais detalhado, que eu mencionei só de cabeça semana passada. Então, só para você relembrar um pouquinho e fazer algumas contas comigo. Segundo José, quantos anos? 17 anos. Apacentava os rebanhos, com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava, aquela coisa toda. Com 17 anos, então, ele foi alvo dos ciúmes, da inveja e da violência, do escárnio dos irmãos. E foi vendido para o Egito, com 17 anos. Ok? Depois a gente der um salto aí na história, eu vou lá para Gênesis 41, verso 40. Gênesis 41, 46 vai dizer: era José da idade de quantos anos? 30 anos. 30 menos 17, 13. Vamos pôr aí pelo menos uns 10 anos de cadeia. Talvez menos, sabemos. Foi por 17, ficou um tempo na casa de Potifar. A mulher do cara deu em cima dele, o cara foi acusado de assédio, e logo depois já foi. E precisa de alguém para interpretar o sonho. Aí o copeiro lembra: rapaz, lembra quando eu fui preso, o senhor ficou meio nervoso, porque eu quebrei uma taça de vinho aí, o senhor me mandou preso. Eu conheci um rapaz, assim, ele interpretou meu sonho, um sonho a respeito o padeiro, aquela coisa toda. Vamos chamar esse cara. Com 30 anos, então, ele retorna, sai da prisão. Ok? O que mais? José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Veja mais agora o verso 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. Então, ele estava com 30, passou os 7 anos de vaca gorda. Quantos anos ele tem? 37. Aos 37 anos, então, termina os anos de fartura. Pois já houve 2 anos do quê? De fome na terra. A previsão era 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Passados os 7 anos de abundância, e agora já havia passado 2 anos de fome. Então ele estava com 37, com mais 2 anos, 39. 17, 27, 37, 38, 39, 22 anos. Você acha que foi pouco o sofrimento desse moço? Não foi. Como eu disse há pouco, se José tivesse aplicado a vingança sobre os seus irmãos, talvez nós, lá na inclinação pecaminosa que temos, falamos: não, mas ele fez certo, certinho. E como diz o ditado,
A vingança é algo que se come, é um prato que se come frio. 22 anos ele esperou, não tem problema, esfriou para o Senhor estava com ele. Ele foi preso, e a Bíblia diz, e o Senhor estava com ele. Ele foi vendido, e a Bíblia diz, e o Senhor estava com ele. Ele entendia isso. E por isso, apesar de todo o sofrimento, ele sempre foi um instrumento nas mãos de Deus. Como nós vimos no sermão passado, perdão, José sabia que Deus era com ele e que o Senhor é soberano sobre toda e qualquer situação. Por mais que nós não compreendemos, irmãos, existam situações adversas na nossa vida, e a gente fala, como que isso aconteceu? Mesmo que Deus não tenha dirigido, o homem é culpado pelo seu próprio ato, pela sua própria responsabilidade, Deus continua soberano sobre todas as coisas. Porque se Deus não fosse soberano sobre todas as coisas, ele deixaria de ser Deus. O entendimento de José a respeito dessa soberania lhe permitiu não se colocar no lugar de Deus e então viver de uma maneira que Deus gostaria que ele. Ele estava governando a potência do mundo da época. Mas apesar dessa posição social e da posição financeira que ele acaba assumindo, ele continua sendo um servo de Deus. O poder, a força, a riqueza que ele tinha não lhe subiu a cabeça. E ele continua como servo de Deus. E como servo de Deus, independente da sua posição, e não vai utilizar do seu poder, da sua posição, da sua riqueza para aplicar a vingança. Tem gente que parece que gosta disso, né? Ele espera assim, um dia que eu estiver numa posição, como é que ele fala? O mundo dá voltas. Um dia a gente está por baixo, mas um dia nós vamos estar por cima. O padrão do servo de Deus é oferecer a outra face, é andar a segunda milha, por mais que isso seja difícil de ser aplicado. Mas é assim que o Senhor ensina, e é assim que Deus espera. Na porção que nós lemos, já é o finalzinho do livro de Gênesis, né? Gênesis 50, do 15 ao 26, nós vemos José demonstrando mais uma vez o temor, a fé e a obediência para com Deus. Ele tinha tudo para ser um instrumento da destruição da família. Ele tinha tudo, ele estava no maior posto de autoridade do mundo naquela época. Ele tinha todo o poder para aplicar a vingança sobre os seus irmãos. Mas o que ele faz? Ele resolve ser um instrumento de bênção, ele resolve ser um instrumento de paz, ele resolve ser um instrumento do perdão de Deus, ele resolve ser um instrumento para resolver o conflito. E ele vive 17 anos ainda no Egito. Já fazia 17 anos que José estava sustentando a família, sustentou os 5 anos a mais de crise e ainda avançou já mais 12 anos, e mesmo assim os irmãos ficaram na dúvida. Pronto, o pai morreu, a situação é nova, agora mudou o esquema, não tem mais a figura do pai para segurar a mão de José, ele vai descer o braço. Esse era o pensamento dos irmãos. Eles de bênção e instrumento do perdão de Deus. Nós vemos então, através da experiência familiar e do modo como José age, que a sua história nos proporciona aprender, irmãos, hoje, sobre as características do perdão, na visão bíblica, e os benefícios desse perdão. Nós vamos ter 2 momentos. Primeiro nós vamos tratar sobre as características do perdão, e provavelmente na próxima semana a gente continua com esse sermão por características do perdão. Esse é o nosso primeiro ponto aqui. Então vamos lá. A primeira característica do perdão bíblico é que o perdão tem que ser de verdade, não pode ser da boca para fora. Sabe aquela situação que acontece em casa lá?
os irmãos brigam, acontece alguma coisa, aí o outro fala assim: você me perdoa? Tá, perdoa. Dali meia hora, ô mãe, ele fez. Você lembra? Imagine se Deus ficasse lembrando todos os nossos pecados, irmão. Toda hora, todo dia chega aí, ô Senhor, obrigado. Ele fala: eu não lembro de nada. Você lembra, né? Eu lembro também. Não, a Bíblia diz que o perdão de Deus, ele é verdadeiro. Como diria um mineiro, ele amarra no rabo dourado. Ele esquece o fato do pai ter morrido, que José agora seria vingativo, e eles até bolam, manda alguém lá para ver se José está bravo ou não. Diz que o pai pediu para ele continuar perdoando, e o verso 17 diz: fala para José assim, o pai mandou dizer para você: perdoa, José, a transgressão dos seus irmãos, viu? Depois que eu morri, não vai querer pesar a mão sobre eles, não. Perdoa o pecado deles, que eles fizeram mal. Rogo que perdoem, que ele já havia assumido essa prática de perdão. Eram 17 anos já sustentando esse povo. Se ele não tivesse perdoado verdadeiramente, você acha que esse cara estaria sustentando esse povo aí? Não eram poucos, hein? 17 anos, veja aí, 2 textos antes de ir para Colossenses. Gênesis 47, verso 28. Jacó viveu na terra do Egito quantos anos? É o período. E você reclamando da sua sogra que vem passar o Natal e o Ano Novo na sua casa. Rapaz, estava brigado com a sogra, perdoei, resolveram vir passar o Natal e o Ano Novo.